Olá a todos, meu nome é Maurício Yamaguchi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e do trauma esportivo. Hoje eu vou falar sobre por que eu associo muito frequentemente a reconstrução das estruturas do complexo anterolateral do joelho associadas à reconstrução do ligamento cruzado anterior. A lesão do ligamento cruzado anterior é uma lesão que sempre me interessou muito, sempre estudei muito a fundo sobre a lesão, mas aumentou ainda mais quando em 2010, quando já era especialista em cirurgia do joelho, tive a infelicidade de, esquiando, ter uma lesão desse ligamento e ter que passar pela cirurgia de reconstrução, entender muito bem como que é o lado do paciente, né? Quando a gente tem a lesão, realmente a gente tem uma visão diferente sobre o assunto. Então essa experiência me fez acabar me aprofundando ainda mais no estudo desse ligamento. Logo na sequência, em 2011, quando eu visitei um médico francês que chama Bertrand Sonnet-Ricotet, que é um médico que sempre estudou muito esse ligamento, é uma referência mundial nesse ligamento, já quando pude visitá-lo no seu serviço, entrar nas suas cirurgias, visitar seus pacientes e tudo mais, pude ver que ele, na maioria já dos seus procedimentos, ele associava alguma reconstrução dessas estruturas, né, do ligamento anterolateral, né, que são essas estruturas que ficam do lado de fora do joelho, associavam a reconstrução de alguma dessas estruturas à reconstrução do ligamento cruzado anterior. Na época, conversando com ele, pude entender que essas estruturas realmente ajudavam a proteger o joelho de novas lesões do ligamento cruzado anterior. Então, após aprender essas técnicas com o Dr. Bertrand, comecei a indicar essas reconstruções associadas, principalmente nos pacientes que tinham um alto risco de lesão, principalmente em pacientes que já lesionavam o ligamento cruzado anterior pela segunda vez, né, vamos dizer, tinham operado, feito a cirurgia, tinham voltado ao esporte, mas por uma infelicidade tinham tido uma relesão. Esses pacientes que têm uma relesão, normalmente quando tem uma grande instabilidade do joelho, eles têm um alto risco de ter uma nova lesão, visto que já, vamos dizer, já se expuseram 2 vezes à lesão. Então, na ocasião, comecei a fazer essas reconstruções nesses pacientes, principalmente de revisão, e pacientes com muita instabilidade no joelho. Mas então, até 2017, como não tinham muitos estudos comparativos comparando a reconstrução, né, do ligamento cruzado anterior isolada, comparando com a reconstrução do ligamento cruzado anterior associada à reconstrução dessas estruturas extraarticulares, no caso dos mais comum, né, que é quando o paciente tem a lesão e acaba tendo a instabilidade, tendo que fazer a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, nesses casos, até 2017, utilizava muito pouco a associação dessa reconstrução extraarticular. Mas para mim tudo mudou quando em 2017 o Dr. Bertrand publicou um estudo comparativo comparando a reconstrução do ligamento cruzado anterior comparando com a reconstrução do ligamento cruzado anterior associada à reconstrução do ligamento anterolateral. Nesse estudo ele demonstrou que o risco de ter uma nova lesão no grupo que associava a reconstrução do anterolateral diminuía em 2,5 vezes a 3 vezes o risco de relesão. Então significa que essa associação protegia o joelho de uma nova lesão, comparando com o grupo que fazia só reconstrução isolada do ligamento cruzado anterior. E, para minha infelicidade, né, eu tive uma nova lesão em 2018 do meu ligamento cruzado anterior e tive que passar por uma cirurgia, uma segunda cirurgia, que chamamos de cirurgia de revisão. Então tive essa infeliz de novo experiência de ter essa nova lesão do ligamento cruzado anterior e de passar de novo pela experiência. Isso acabou, vamos dizer, me deixando ainda, vamos dizer, mais interessado em estudar bem a fundo os motivos que levam o ligamento a ter uma nova lesão, os fatores de risco para ter lesões repetitivas do ligamento cruzado anterior. Então, vamos dizer, a partir desse momento, comecei a seguir muito o que, né, o Dr. Bertrand faz, que é qualquer paciente de que tenham alto risco de ter uma relesão, pacientes que tenham uma grande instabilidade no joelho, ali no consultório, assim também como outras lesões que ocorrem no joelho, né, que são muito comuns associadas à lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo, a lesão dos meniscos, do menisco medial, do menisco lateral, né, em estudos posteriores ele acabou demonstrando que a associação da reconstrução do ligamento anterolateral também ajuda a proteger, por exemplo, a sutura do menisco medial. Então, quando associa a reconstrução do ligamento anterolateral e faz a sutura do menisco medial, diminui em 50% a chance de falha quando faz a associação do ligamento anterolateral. Então, além de proteger a relesão do ligamento,
esses estudos vêm demonstrando que também ajuda a proteger os meniscos. Então, na época, em 2018, acabei sendo submetido à reconstrução do meu ligamento cruzado anterior, e junto com ele, né, foi feita então uma reconstrução extra-articular, né, para proteger ali o joelho desses movimentos rotacionais, junto com o ligamento cruzado anterior. E hoje, né, eu sinto que meu joelho está perfeitamente normal. Ainda, né, eu gosto muito de jogar futebol, praticar outros esportes, então tenho hoje jogado futebol aí 1, 2 vezes por semana e sinto uma grande estabilidade no meu joelho. Lógico que, né, pode ocorrer um novo trauma e ter uma nova lesão, mas eu sinto que realmente, né, lendo todos os estudos e estudando muito a fundo a técnica, né, tenho certeza que nessa maneira meu joelho tem uma menor chance de ter uma nova lesão do ligamento cruzado anterior, que para mim seria muito devastador, com certeza. Então hoje, como na minha prática, no meu consultório, né, eu observo que a grande maioria dos pacientes tem um risco de ter uma nova lesão do ligamento, porque a maioria acaba sendo praticante de algum esporte, futebol, vôlei, jiu-jitsu, diversos outros esportes, basquete. Então acaba que também muitos desses pacientes também têm lesões associadas do menisco, como falei, que a associação dessa reconstrução também ajuda a proteger a sutura do menisco, que salvar os meniscos é uma parte muito importante, então proteger esses meniscos também é muito importante. Tem pacientes também que chegam no consultório e tem uma instabilidade muito grande, então vemos que o joelho ele realmente ele tem uma rotação muito grande, né, na manobra que chamamos de pivô. Então, quando tem esse pivô muito exacerbado, eu também tendo quando ter a indicação da reconstrução, também associar a reconstrução desse ligamento. Então, hoje tenho feito, na grande maioria dos casos, vamos dizer aí que quando tem indicação de reconstrução do ligamento cruzado anterior, aí provavelmente hoje mais de 90% aí das cirurgias quando eu faço em associação ou da reconstrução do ligamento anterolateral ou dessa tenodese que chamamos de reconstrução extra-articular do joelho. E hoje temos então inúmeros estudos já comparando essas reconstruções, a reconstrução isolada do ligamento cruzado anterior. Então, vários outros autores aí conseguiram também comprovar que a associação da reconstrução dessas estruturas extra-articulares junto ao ligamento cruzado anterior, então, diminui aí em uma média de 3 vezes o risco de ter uma nova lesão do ligamento cruzado anterior. Esses estudos não demonstram também só que diminui o risco de ter uma nova lesão. Esses estudos também demonstram que o joelho, no exame físico ali, ele objetivamente, né, quando usamos um aparelho, né, por exemplo, aqui no consultório eu uso muito frequentemente esse aparelho aqui, que ele traz uma medida aqui do quanto o joelho vem para frente ali no consultório. É uma medida objetiva que chamamos. Então, nesses estudos mostram que medidas objetivas também diminuem quando é associada à reconstrução, né, do ligamento anterolateral ou quando é feita reconstruções extra-articulares. E também, né, vamos dizer que a taxa de retorno ao esporte dos pacientes também, em alguns estudos, tem sido maior. E na minha experiência pessoal como paciente, né, a primeira vez que fiz a reconstrução do ligamento cruzado anterior, meu joelho ficou normal, voltei a jogar futebol, tudo. Mas em alguns momentos, assim, realmente tinha uma leve sensação de instabilidade, até que num movimento um pouco talvez mais simples, acabei relesionando ele. E depois de ter associado, né, então na segunda cirurgia em 2018, de ter associado a reconstrução do ligamento cruzado anterior a essa reconstrução extra-articular, eu não sinto mais nenhum tipo de instabilidade, sinto que meu joelho está normal, né? Então é isso, espero ter compartilhado um pouco da minha própria experiência, não só como cirurgião, mas também como paciente. Muito se faz ainda a reconstrução isolada do ligamento cruzado anterior, o resultado é ótimo. Como, né, tive essa experiência também de ser paciente e de estudar muito a fundo isso, hoje, né, eu sinto que eu faço essa reconstrução do ligamento cruzado anterior associada a essa reconstrução anterolateral, e o resultado pós-operatório imediato é o mesmo, então eu sinto que não afeta. Então hoje, como a gente falou, tenho indicado bastante, mas também, né, não tem um certo e errado entre indicar ou não, né, mas assim, a literatura hoje já evidencia que realmente associando a reconstrução, o risco realmente diminui em média em torno de 3 vezes o risco de uma nova lesão. Então é isso, né, no próximo vídeo vou tentar detalhar um pouco mais, falar um pouco mais sobre como que é feita essa reconstrução desse ligamento anterolateral ou das reconstruções extra-articulares. Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se estão interessados, por favor, inscrevam-se, deixem o seu like, né? Deixem o seu comentário.
Então por hoje é isso, muito obrigado e até mais.